Fala, povo rico, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao PTJ, eu sou o professor e hoje eu estou aqui para falar com vocês de um assunto muito importante, muito interessante e difícil, tá? Eu vou tentar aí facilitar a vida de vocês, tentar explicar os termos. A taxonomia da blockchain ela é difícil, tá? Então, vídeo a vídeo, passo a passo, iremos construindo aí para vocês uma forma mais simples, mais dinâmica de aprendizado. Aqui no YouTube e principalmente no meu Instagram, eu tenho feito muito conteúdo de leitura rápida, coisa de 1 minutinho lá, de carrossel, às vezes lá um videozinho de 1 minuto, explicando o que é Web 1.0, 2.0, 3.0. Expliquei aí ontem o que é o metaverso, em pouca, né, um conteúdo bem legal, fácil de leitura, então não perca essa oportunidade. Já me segue lá, eu tenho certeza que você vai gostar e claro, aqui no YouTube, fica ligado que vai ter muito vídeo bacana para você. Mas hoje o foco principal é falando sobre a Meta, a Facebook, tá, pessoal? Eles usam o termo Meta, porque hoje a empresa é chamada assim, né? Eles foram extremamente inteligentes. Eu falo foram porque o Mark Zuckerberg é só, né? É a cabeça inicial pensante, mas é toda uma equipe, todo, né, empresários, pessoal que investe na empresa. Então hoje ela é chamada de Meta. E a ideia deles lá em 2019, quando as criptomoedas estavam aí borbulhando, né, 19, 20, 21, eles começaram com a ideia de produzir a sua wallet própria, o seu token próprio, né? E com isso, a introdução da empresa na blockchain e, consequentemente, toda a transação acontecendo de maneira gratuita e com esse tipo de criptomoeda. Tudo isso foi por água abaixo, todo esse plano foi por água abaixo e eles acabaram de anunciar aí o encerramento, isso em setembro agora desse ano 2022, o encerramento, tá, da wallet e da criptomoeda deles. Eles não vão continuar, inclusive já até venderam aí a tecnologia. E isso é uma grande pergunta. Meu Deus, será que o metaverso vai acabar? Será então que agora o metaverso não vai pra frente? Então vamos voltar lá em 2019. Não adianta a gente falar do agora. A gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo para tentar entender quais foram os planos iniciais e que foram caindo com o tempo, tá? Então o plano inicial, 2019. Construção de uma wallet própria, de um token próprio, uma criptomoeda própria da Meta, tá? Os dois nomes são horríveis. A wallet era chamada de Libra, tá? E o token, né, o cripto que eles estavam construindo, iria se chamar Diem. Então o plano deles era ter transações gratuitas entre as wallets dentro da universo Meta e com isso todas as transações, economias seriam feitas dessa forma. Se você está perdido, então só para você entender, para a Meta, quando eu digo Meta, eu não estou falando de metaverso, estou falando da empresa Meta, conseguir entrar na blockchain, ela precisa de uma wallet própria e ela precisaria de uma cripto própria. Mas Fernando, pelo amor de Deus, você está falando blockchain, cara, eu não sei o que é blockchain. Isso me preocupa um pouco, porque para você entender desse assunto que eu estou trazendo aqui, você tem que entender o que é blockchain, então eu vou tentar passar para você, em poucas palavras, qual é o poder de uma blockchain, tá? Ela foi criada lá em 2008, 2009, tá? Quando o Bitcoin saiu, obviamente, porque o Bitcoin foi a primeira criptomoeda que surgiu. Ela não surgiu para ter um fim de lucros, e sim para ser um fim de liberdade econômica entre pessoas que precisariam pagar uma ou outra, transferir recursos de uma para outra, e é daí que surge a blockchain, a cadeia de blocos. Então, na verdade, a blockchain ela é uma base de dados. É uma tecnologia que vai conseguir processar valores e informações na forma de vários elementos, como, por exemplo, tokens, né? O token nada mais é uma representação digital de valor, que pode ter base em dólar, em reais, ações de empresas, valor de imóveis. E o que é mais importante, quando nós trazemos a ideia de algo não fungível, o que a gente quer dizer com isso? Que ele te dá um certificado de propriedade digital. Então, toda vez que você utiliza uma blockchain, toda vez que você utiliza uma criptomoeda, você não precisa colocar os seus dados pessoais em um sistema da internet. E isso te dá uma segurança muito maior do que qualquer outro item de economia. Você sempre pode ser roubado. Põe isso na sua cabeça. Toda vez que você faz um Pix para alguém, que você compra um cartão, né? Então, eu fui lá e fiz lá um cartão de crédito, débito, beleza, transferi dinheiro, comprei, fiz uma compra online. Meu, não tem jeito, você sempre pode ser roubado. Mas se eu disser para você que a blockchain é a rede mais segura que existe, tá? Tão segura que ela é igual, idêntica desde quando ela surgiu. 3 pontos principais que deixam a blockchain segura. Isso vai ficar para um outro vídeo, tá? Só vou citar aqui.
criptografia assimétrica. Isso faz com que você tenha uma chave privada única e várias chaves públicas, que o caminho não tem como dar errado. Outro detalhe, mecanismo, né, esse é um pouquinho mais difícil de entender, né, o que é chamado de mecanismo de consenso, que é como se fossem encaixes de blocos que não dão errado. E o sistema de hash. Então, fica aí já uma notícia aí para você. Isso vai sair aqui no meu canal, logo um vídeo falando mais sobre esses mecanismos de segurança, ok? Então, assim, tentei explicar de uma maneira bem rápida e simples o que é blockchain, o que é token, criptomoedas, só para você entender. E aí também eu posso trazer para você a diferença entre token e criptomoeda, porque isso é importante demais você compreender. Pode ser que lá no Instagram eu também fale sobre isso. Então, voltando ao que eu estava falando da Meta, imagina o trampo que não é para uma empresa, né, que é totalmente centralizada, ela trazer o recurso descentralizado. Porque a Meta ela é uma empresa totalmente centralizada. Ô Fernando, então você está querendo dizer para mim que o metaverso, ele pode ser centralizado? Claro, o metaverso pode ser qualquer coisa, gente. O metaverso começou lá em 1978, cara, através aí do Mood, que era um jogo de RPG online, que usava a ARPANET. Se você não sabe o que é ARPANET, vai no meu Instagram que eu já falei também. É cheio de coisa aqui. O metaverso não tem obrigatoriedade de ser aí da blockchain Web 3.0, embora na minha concepção, eu acho que seria a perfeição total, metaverso e blockchain. Na verdade, blockchain é perfeito, eu só uso blockchain na minha vida. Ai, meu Deus, economia descentralizada é um sonho! É mesmo. Então toda essa loucura, né, todos os investidores causando problemas, né? Então, atrasos, problemas regulatórios, pessoal começando a ficar com o pé atrás de, né, descentralização. A galera começou a colocar empecilho pra caramba, porque realmente não é fácil você pegar uma empresa centralizada e criar um recurso descentralizado para metaverso. E isso atrasou demais o projeto dos caras. E toda vez que a gente fala de atraso, a gente está falando de perder dinheiro, pessoal. Porque toda vez que você está atrasando um projeto, você investiu e não está tendo retorno. E isso, somente em 2020, começa a ter aí algumas mudanças. Principalmente com o rebranding da wallet. Ela deixou de ser chamada de Libra e ela começou a ser chamada de um nome muito criativo, Nove. Meu Deus, como faltou criatividade, sabe? Acho que foi assim, a galera que vai chamar, é nova, então bora! E eles deixaram de ter a ideia de utilizar uma criptomoeda própria, ou um token próprio, e começaram a utilizar uma stablecoin. Fernando do céu, o que é uma stablecoin? Calma que eu já te explico o que é uma stablecoin de maneira rápida e bonitinha para você. Qual que é essa stablecoin? É a Pax Dollar, tá? Que é a USDP. Que antes era chamada de Pax Standard, tá? Hoje é a Pax Dollar, a USDP. Mas, professor, você tá falando para mim aqui, né, de stablecoin, você tá falando de Pax Dollar. O que é essa desgraça, cara? Explica para mim entender o negócio. Então, eu vou tentar explicar para você de maneira bem simples. Quando a blockchain ela chega, que é a base de dados, ela traz com ela alguns benefícios que até então nós não conhecíamos, que é o famoso DeFi. Fernando, o que é DeFi? São as finanças descentralizadas. Com isso, ele traz liberdade econômica, transações muito mais fáceis de serem utilizadas entre pessoas e, obviamente, um aumento, uma gigantesca produção de tipos diferentes de tokens, criptos e coins aí da vida. Então, dentro desses grupos de criptomoedas, surgem as stablecoins. E o que seriam elas? Gente, eu vou tentar, assim, facilitar. É uma criptomoeda cujo valor está atrelado, então vinculado, a um ativo em particular. O que eu quero dizer com isso, tá, pessoal? Esse ativo, usualmente, ele tem que ser estável, tá? Então, o lastro dele, ou seja, o valor dele, é baseado ou numa moeda fiduciária. Fernando, pelo amor de Deus, o que é moeda fiduciária? Dinheiro. Dólar, euro, real, né? Que não está atrelado a um metal precioso, que não está atrelado a um valor, mas sim ao que um governo produziu, a uma forma de Estado lá produziu, ou até a confiança de uma moeda, tá? Ou até mesmo em uma commodity de valor. Então, uma empresa, né? Então, por exemplo, a Binance. A Binance é uma exchange, é uma corretora cripto centralizada. Ela não é descentralizada. E ela tem a sua stablecoin,
que é a BUSD, tá? Então ela utiliza o próprio valor da empresa, a commodity, né, que é a Binance, para ter valor naquele stablecoin. Então existem vários stablecoins diferentes, tem a USDC, tem a USDT, que é a Tether, né? Tem a Pax Dollar, então tem vários, tá? Tem vários tipos diferentes de stablecoin, e isso inclusive já está sendo e sempre vai ser uma grande discussão se realmente essas criptomoedas elas são estáveis, né? Porque a gente viu o que aconteceu, né, com há um tempinho atrás, com uma criptomoeda que era considerada, né, uma altcoin considerada aí uma das top 5 das mais fortes criptomoedas do mercado, e do nada, de uma forma extremamente rápida, ela acabou desabando e levando junto a sua stablecoin, tá? Para quem não tá ligado, eu tô falando da Luna. Então, ainda é uma grande discussão e isso fica para um próximo conteúdo, uma próxima discussão aqui no meu canal, falando mais sobre stablecoin, que eu acho que seria um vídeo bem interessante. Bom, então eu acho que eu consegui explicar bastante desses termos para vocês. E, consequentemente, né, com essas mudanças aí, né, das ideias da Meta, tudo foi ficando bem mais difícil de conseguir deixar estável. A wallet deixou de ter um destaque maior, as pessoas começaram a ficar com o pé atrás, os investidores começaram a meio que tirar, né, o corpo fora aí do projeto, o pessoal parou de investir. E a Meta começou a falar, vamos vender essa parada e vamos desencanar disso daqui, porque nós vamos tomar um prejuízo muito grande. Então, literalmente, o plano deles de produzir a sua própria criptomoeda e a sua própria wallet, literalmente foram fracassados. Eu acredito que isso fica aí entalado na garganta do Marquinho aí, né, rapaziada? Porque não é fácil de você investir tanto dinheiro, foram bilhões de investimento, tá, pessoal? Eu até peguei aqui alguns valores, mas foram bilhões de investimento, e eles conseguiram ainda vender, eles fecharam uma venda, deixa eu ver até qual foi aqui, foi para Silvergate Capital, eles venderam por 182 milhões, tá? Então assim, você deve estar pensando, pô, se deram bem. Não, você pode ter certeza absoluta que eles gastaram muito mais dinheiro do que isso para desenvolver a wallet, desenvolver a criptomoeda, essa, né, stablecoin. A ideia deles era conseguir ter uma força na blockchain, principalmente porque em 2019, 20, 21 as criptomoedas pamparam absurdamente, né? Nossa, estouraram, mas aí quando vem 2022 eles falaram, vamos pular fora, então agora é oficial, está encerrada a ideia nesse momento da Meta /Facebook, quando eu falo Meta, metaverso, ter aí o seu plano na blockchain Web 3.0. Então, fica a pergunta, e agora? O que vai acontecer? Fernando, professor de minha vida, vai acabar o metaverso? A Meta vai acabar com o metaverso? Pessoal, entendam que o metaverso não tem nada a ver com a Meta. A Meta utilizou do nome metaverso, mas o metaverso ele é absurdamente gigantesco, ele está em todos os lugares, então logicamente que não. E outro detalhe, óbvio que a Meta ela vai continuar utilizando dos benefícios da Web 3.0, e eles até já falaram sobre isso, principalmente aí nos projetos em particular, eles falaram que vão estar utilizando desse piloto, que eles tivessem experiência, que eles tiveram aí, para tanto tendo compra e venda dentro do próprio universo da Meta. Não sei se vocês sabem, né? Mas dentro aí do universo chamado de Horizon Worlds, né? Então vão ter experiências aí de realidade virtual, né? Então a ideia deles é trazer, né, esse conteúdo da Web 3.0 para dentro aí da Horizon Worlds. Então, com isso, comprando e vendendo NFTs. Depois, se você quiser, eu faço também um vídeo falando mais sobre a Horizon Worlds. Bom, rapaziada, é isso. Esse foi um vídeo
difícil de produzir, porque realmente a nomenclatura dele é bem complicada, mas eu espero que eu tenha conseguido me expressar bem, explicar tudo bonitinho para você. Eu peço um grande favor para este novo momento do professor aqui no YouTube. Comenta, pelo amor de Deus, compartilha, me segue lá no Instagram, principalmente, né? Telegram, tem grupo, tem tudo bonitinho aqui pra você. E outro detalhe importante, eu tenho parcerias aqui no meu canal que eu tenho muito orgulho, e dentre essas parcerias eu tenho a minha lindíssima Kaspersky, que há quase um ano vem apoiando o PTJ nos momentos mais difíceis e os melhores momentos. É com certeza hoje a empresa que mais investe em tecnologia de proteção de antivírus. E cara, olha a promoção que eu consegui pra vocês, é sério, eu chorei pro patrão, mano. 60% de desconto no meu link, mais 30% usando o cupom professor, mais R$10 de bônus no site Nuvem pra você comprar jogo. Meu Deus do céu, literalmente você vai ter um ano de proteção gratuito. É gratuito, cara. Pode fazer as contas aí que você vai achar absurdo. E, cara, proteção maravilhosa. Proteção de câmera, tem tudo. Os caras dão um show realmente em proteção de aparelhos eletroeletrônicos como PCs e celulares e tablets. No mais é isso, gente. Um forte abraço pra vocês. Fica ligado, tem muito conteúdo chegando. E hoje mesmo no Instagram tem conteúdo bacana lá pra você ver, tá bom? Forte abraço, tudo de bom. Valeu. Tchau. Don't you